capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres. Mas, ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos, de pessoas que jazem um miserável catre sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir, sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto, de trajes simples, mas bem cuidados, seguida de uma jovem que também se veste modestamente? Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais de mendicância. O pai se encontra no hospital e, durante esse tempo, a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhadas e no seio da mãe não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera, verdadeiro depósito de tudo que vai levar aos protegidos, que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões, porque para ela, todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Fim da visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes tem um nome que não revela a ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, um concerto de bênçãos se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como deve praticar a benevolência. A filha também quer fazer a caridade, mas a mãe lhe diz: que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade, e tu quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente? Nada mais simples. Aprende a fazer costuras úteis e assim confeccionarás roupinhas para essas crianças, podendo dar-lhes alguma coisa de ti mesma. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, vai formando sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois sua posição o exige. Mas ignoram o que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e da sua própria consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. Psiu, disse-lhe ela, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. E com essa mensagem do Evangelho, nós pedimos as bênçãos de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga, para a nossa palestra,
o nosso diálogo da noite de hoje, que tenhamos um bom entendimento e que tenhamos o discernimento de colocar em prática no nosso dia a dia o aqui aprendido. Pai nosso que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade aqui na terra, como em todos os mundos, em todos os planos. O pão do corpo físico e o pão do espírito dai-nos hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas na medida em que perdoarmos os que nos devem. Não nos deixes, Pai, cair nas tentações do caminho. E ajuda-nos a nos livrar de todos os males que nós mesmos colocamos na nossa caminhada. Que assim seja. Que assim seja. Nosso palestrante da noite de hoje veio pela URI, nosso irmão Walter Ney. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Parado. Esse é um exercício novo para mim, galera. Tem que ficar parado atrás da mesa. Mas a vida é feita de adaptações. Isso é sempre assim, tá certo. É desafios, horroroso. Mas sempre quando a gente está falando, a gente quer dizer que tem a palavra certa. Mas é verdade, nós estamos no topo, para o bem e para o mal, no topo da cadeia alimentar, por conta da nossa capacidade de adaptação. Há uns 70 mil anos, nós estávamos ali no meio. Nós comíamos carcaça. Por isso que eu não sou vegano. Nós comíamos carcaça, porque era o que nos cabia. Nós éramos uns bichinhos que qualquer um, com um pouquinho mais de potência, eliminava. Depois de muito tempo, começamos a nos adaptar e adaptar o mundo a nós. Tamanha a nossa capacidade de adaptação. E chegamos onde chegamos, para o bem e para o mal. E agora nós estamos, de novo, numa das tantas encruzilhadas que já tivemos, enquanto humanidade. E essa encruzilhada, ela propõe um passinho adiante em relação a um dos, digamos, das nossas qualidades menos utilizadas ao longo do nosso desenvolvimento, que é a nossa qualidade de interação. Apesar de, como diz Aristóteles, sermos seres sociais, não somos seres sociáveis. Vivemos e estabelecemos as nossas relações baseadas na necessidade, no medo e no interesse. Muito pouco das nossas relações, sejam relações emocionais, afetivas, amorosas, familiares, comerciais, sociais, muito pouco das nossas relações se baseiam num princípio de reconhecer o outro, como diz Milton Santos, um geógrafo laureado mundo afora e pouco conhecido no Brasil, nascido na década de 20 na Bahia. Milton Santos costumava dizer: o nosso problema é que nós rapidamente identificamos no outro o que nos separa e nunca o que nos une. E agora estamos chegando de novo nessa encruzilhada, chamados novamente para ver se conseguimos dar esse passinho que se chama capacidade de interação, de interagir, de nos conciliarmos uns com os outros. A pandemia, por incrível e paradoxal que possa parecer, ela consegue pelo menos essa reflexão. Se vamos vencer ou não esse desafio, é outra história. Não fiquem aí pensando, tipo assim, já está tudo certinho, tem um cara lá que coordena tudo, que é Jesus, e não tem erro. Não tem erro, vírgula. Nós somos o quê? Bebê? Vamos ficar quanto tempo nessa de babá? Se a gente tiver que chutar o balde, quebrar as vidraças da creche, que assim seja.
Esse negócio de nós ficarmos transferindo para Deus, Jeová, o todo, a causa incausada, ficar transferindo para o Cristo. Não, vai dar tudo certo, porque tem um governador. Nós mesmos espíritas temos esse hábito. Tem um governador? Tem. Mas nunca passou pela nossa cabeça que está incluído no projeto que nós nos tornemos razoavelmente responsáveis pelas circunstâncias da nossa existência? E isso não soa bem aos nossos ouvidos? Não soa? Bem aos nossos ouvidos ouvir assim, não, é contigo, meu filho, é contigo, minha filha. Talvez não soe tão bem, porque nós temos justamente a dificuldade de partilharmos as nossas dores, as nossas conquistas, e nos identificarmos, porque se nós caminharmos como grupamento humano, não tenham dúvida de que nós superamos isso com relativa facilidade. A pandemia é um desafio, não só a pandemia, as consequências dela, os resultados dela, que são inescapáveis e que já geraram reflexos que nós ainda nem conseguimos mensurar. Não falo só dos desencarnes aos milhares, que interferem diretamente em cada agrupamento, pequeno núcleo, pequeno tecido social. Não falo apenas do processo educacional, que ninguém estava dando bola. Mas eu estava fazendo uma leitura de um relatório e ele apontava que as nossas crianças, um ano fora, uma criança de 7, 8 anos, um ano fora da escola, ela leva 5 ou 6 anos. Porque o processo de aprendizado não é só os livros, levar material, professor fazendo ali via online. Você tem um chamado processo de aprendizado marginal. Marginal aqui no sentido positivo, tá, galera? Que é quando a criança vai para o recreio, que é quando a criança interage com as outras crianças. Isso você não tem como fazer em casa. Porque isso é educação social. Eu não estou falando só disso. Estou falando dessa nossa retração, essa quase obstinação em não nos amarmos. É tipo casal que briga. Tem pouco. Quase nada. E eu nem estou falando de vocês também. Só daquela gentalha lá fora. E aqui é tudo gente santa. É, né? Não. Até nós fizemos um negócio bem inteligente. Ela foi morar num lugar bem longe e eu no outro. Brincadeira, tá, gente? Que isso é inteligente. Mas eu não estou falando de nós aqui, que nós estamos tudo bem resolvidos. Estou falando como nós, aqueles argumentos que todo mundo já conhece de longa data, como nós distendemos de tal forma o nosso desejo de marcarmos território no pior sentido da palavra. Ao invés de nós marcarmos território no sentido positivo da expressão, e qual é o sentido positivo de marcar território? É quando você define quem você é. Isso é marcar território. Você tem uma identidade, você constrói uma personalidade, você é uma pessoa, você é um espírito em desenvolvimento. E aí você precisa se identificar. Quem sou eu? Que tipo de postura eu quero ter diante da vida? Como é que eu interajo com as coisas? Como é que eu vejo as coisas? Como é que eu medito as coisas? Como é que eu conheço as coisas? Como é que eu vivencio as coisas? Isso é marcar território no sentido positivo. Mas nós preferimos o sentido negativo, que é ter razão. E aí tudo vira uma discussão para ter razão. O pai com o filho quer ter razão.
marido com a esposa quer ter razão. O patrão quer ter razão. E aí toda a discussão foi se estendendo nesse aspecto. E agora nós estamos diante de uma perplexidade. Aquilo que todo mundo já sente. Eu preciso de gente. Eu preciso estar com gente. Nós passamos 1 ano e pouco com as casas praticamente fechadas. É até estranho, né? Porque a gente é reencarnacionista, mas a gente tem um medo de morrer que se pela. Mas tudo bem. Não, porque se vocês olharem os indianos, eles não têm medo nenhum de morrer. Vocês já viram como é que eles comem na rua? Nenhum. Nós temos medo de morrer que a gente é engraçado. Nós e os budistas também. Eu fui num templo lá agora e está fechado ainda. E a galera tem um pavor disso. Mas eu fiquei esse tempo todo, eu estava comentando com a Carla, com a Melissa, eu fiquei esse tempo todo fazendo exposição. Por um lado, é bastante confortável fazer as coisas de casa. Eu fazia uma palestra, outro dia eu fiz uma palestra lá para Joinville, imagina, se fosse presencial, eu tinha que sair de manhã, ir para lá, tal, pegar o carro, aquele negócio todo, chegar lá cedo, sair de lá. Se eu não dormisse lá, eu tinha que voltar no mesmo dia, chegava em casa de madrugada. Como eu cansei de fazer ao longo desses anos. Agora não, ligava no notebook e tal, botava a camisa em cima do pijama, fazia a palestra, né? Terminava a palestra, comia e ia para o grupo de estudo, também virtual. Então é confortável. Mas, gente, esse lance aqui não tem. Eu fui fazer uma palestra em Balneário Gaivotas e estava a lua cheia, eu cheguei cedo, fui dar uma volta. Aí era inverno, né? Então estava escurecido já. Aquela lua, assim, refletindo no mar. Sabe? Pá, você olha aquilo e você está lá. Eu fui fazer a palestra em Termas do Gravatal e aí eu fiquei sabendo que a dona Dorzinha tinha desencarnado. E isso muito me dói, porque a dona Dorzinha levava sempre cavaquinho para mim, quando eu ia fazer a palestra. É verdade. Ela levava um pote de cavaquinho. Era uma benção. Aí cheguei lá, cadê a dona Dorzinha? Desencarnou. Ah. Não dá nada. Nós estamos diante dessa encruzilhada. A encruzilhada de percebermos que temos um bom período para refletir, esse período que ficamos em casa e ainda vamos ficar, porque esqueçam, né? Não tem mais normal. Ai, voltar ao normal. Nosso normal é nos reagruparmos e reconstruirmos uma modelagem. Esse é o nosso normal. Híbrida, em que vamos conversar bastante com a tecnologia se desenvolvendo a rodo, mas ao mesmo tempo sentindo uma necessidade. Só que dessa vez é uma necessidade presente mesmo, de você se fazer presente. É diferente. Agora, eu sempre ia na casa da minha mãe e... por 2 razões. Comer sonho e falar mal dos outros. Tomar café no domingo. Mas aquilo era tão rotineiro que você nem se dava mais conta. Sentava no sofá, às vezes, e ficava. Nem prestava atenção em nada lá na garagem. Agora, não. Agora eu vou lá, eu levo umas roscas que ela gosta, tal. Às vezes eu saio do escritório, vou lá. Digo, mãe, eu vim aqui para tomar um café. Eu sei que ela vai falar um monte de coisa, não importa, é para sentir o cheiro dela. Agora vale ouro. E muitos de nós estão passando por essa experiência. De resgatar a questão da presença. E por que resgatar a questão da presença é importante? Porque o Evangelho do Cristo é baseado em 2 colunas. Acolhimento e presença. Ele não se sustenta sem acolhimento e presença. E a nossa existência, a nossa proposta de vida, a nossa proposta de nos tornarmos pessoas melhores, conforme cada um tem a sua referência, só vai para frente qualquer coisa que você fizer. Qualquer coisa. Faça uma declaração de amor para uma pessoa que você ama, ou monte um projeto para um negócio novo, ele só vai funcionar com base em acolhimento e presença. Qualquer coisa na tua vida. Porque o Evangelho não foge da realidade. Na verdade, eu vim hoje aqui para falar sobre isso, o Evangelho. Evangelho redivivo. Então, eu vou pular várias coisas,
O Evangelho Redivivo é um projeto que a FEB resgatou, que existia já na década de 40 e 50 em Minas Gerais, como o Mildinho, estudo do Mildinho, e nada mais é do que você pegar o Evangelho e debruçar sobre ele, tá aqui o Evangelho, não esse Evangelho, né? É o Evangelho, os Evangelhos do Novo Testamento, e debruçar sobre eles, e cavocar, e ir tirando, e ir buscando o sentido da letra, o texto, o contexto, e ir procurando interagir com a mentalidade daquele grupamento humano que nos legou esse Evangelho. Não para que a gente possa dizer assim, agora eu conheço isso aqui, mas para que nós possamos olhar para aquilo e dizer, isso aqui faz sentido para mim. Isso faz muito sentido para mim. E tudo isso baseado numa frase de Alcione, que diz que o Evangelho do Cristo ele tem que ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Conhecido, meditado, sentido e vivido. E nesse momento, é muito rico que nós possamos aproveitar essa ocasião e essa oportunidade. Se pegar o sentido da expressão conhecer, aliás, deixa eu só lembrar para vocês que o lance de você passar por um processo de transição, todos nós passamos em várias circunstâncias da vida. Às vezes nós percebemos, às vezes nós não percebemos. De regra, nós não percebemos porque nós não estamos presentes. De regra, nós achamos que Jesus vai aparecer à meia-noite no meu quarto e vai dizer, Walter Ney, eu te escolhi para fazer um asilo para 500 pessoas. Eu, Walter Ney, que não visito a mãe. Eu visito, né? Estou usando como exemplo, para não usar vocês. Porque vocês visitam. Todo mundo é santo, eu já disse. Uma pessoa que não visita a mãe, ela realmente acredita que ela vai estar pronta para fazer um asilo, para cuidar de 500 idosos? Não. Uma pessoa que se sente presente quando as coisas estão acontecendo no exercício da vida. E um exemplo de presença clássico é aquela passagem do Cristo, quando eles estão andando, e os apóstolos, os discípulos, né, que então eram discípulos, passam, tem um cachorro apodrecendo, morto, e eles, coisa horrível, fedor e tal, aquele cheiro de podridão, e o Cristo passa, olha e diz assim, que dentes lindos esse cão tinha. Quando você presta atenção em você, quando você entra no carro, senta, dá uma respirada antes de ligar o carro e sair, dá uma respirada, criatura. Aproveita que tu está sozinho dentro do teu carro, dá uma respirada, peraí. Levanta um pouco mais cedo, faz uns alongamentos, toma um banho frio. É bom. Acorda. E aí você presta atenção em você. Você assume a sua existência. É ali que acontecem esses processos de transição. Não há magia. A magia reside justamente em você incorporar a vida, perceber a vida. E quando você faz isso, você levanta, está fazendo as coisas, você vai trabalhar, você muda. Você muda com a pessoa que está dirigindo, porque você parece que sente um pouco mais tudo que acontece à sua volta. Você muda na sua casa, aí você se dá conta que você está lá, às vezes, lendo um livro e tal, e aí você... O silêncio. Eu estou em casa desde o meio-dia e eu não vi meu filho. Aí você vai lá falar com o teu filho, que está lá jogando videogame. Se você não percebe, você não nota. E às vezes dá 6 horas, 18 horas, né? E foi.
E a gente não nota esses processos de chamamentos acontecendo, essas conversões acontecendo dentro da vida. A primeira coisa é eu realmente assumir que eu gosto de estar comigo. Porque me parece meio óbvio, né? A ideia de que você realmente respira, tal, presta atenção em você, se você tem pelo menos um gostinho de estar com você. Senão complica. Já que o movimento que a gente faz para fora é justamente para evitar o movimento interno. E esse movimento interno te leva a conhecer. O Evangelho pressupõe que você se dispõe a conhecer. Conhecer, verbo transitivo direto, perceber, incorporar de forma consciente. Isso é conhecer. O Evangelho precisa ser conhecido, incorporado de forma consciente. Então, pega isso e traz para a tua realidade. Você precisa ser conhecido, você já se conhece. Precisa ser incorporado de forma consciente. Parece até um negócio meio contraditório. Como incorporar? Eu já sou eu já estou em mim. Eu preciso me incorporar de forma consciente. Esse sou eu. E no dia em que você começa a se incorporar de forma consciente, você identifica coisas em você que têm bastante valor, outras coisas que precisam ser um pouco alteradas, outras coisas que você pode negociar e outras coisas que são inegociáveis. Isso eu aprendi num livrinho há 240 anos, que era um livro de negociação, e eu nunca esqueci essa frase. Antes de sentar numa mesa de negociações, defina o que é inegociável. Sob risco de você negociar na mesa o inegociável. Você sabe o que é para você inegociável na sua vida? Eu tenho muita coisa que eu não sei. O que é inegociável? A gente pode até dizer, não, eu sei o que é inegociável. Meus valores. Falar a verdade. Falar a verdade é difícil para dedéu, gente. Primeiro, por conta daquilo que eu falei inicialmente. Por necessidade, por interesse, por medo. Falar a verdade é difícil. Mas tem um outro elemento que torna muito difícil falar a verdade. Qual é? É que a gente não sabe. E a gente trabalha em cima das nossas opiniões e das nossas justificativas. Você pode defender que matar um monte de gente está certo. E muita gente acredita que está certo. Por isso, esse mergulho em você é uma coisa que não precisa ser feito tipo Paulo. Sair, ficar 3 anos no deserto, se debruçar sobre a Torá, ler os livros de Levi. 3 anos. Não precisa. Basta você pegar todas as horas do seu dia e dedicar um pouquinho de tempo ali para ficar prestando atenção em você. Entrou no carro? Presta atenção em ti. Sentou de manhã no teu escritório, no teu trabalho, sei lá o quê? Dá uma respirada, reflete, tal, olha. Vai fazer o trabalho? Incorpora no trabalho. Vai sentar e conversar com a pessoa? Conversa. Reduz a carga de pressão das redes sociais. Conhecer, esse é o primeiro passo. E aí ele passa para o projeto que é meditar a mensagem do Cristo. Meditar, estudar o pensamento, o conteúdo de, pensar sobre, ponderar, preparar alguma coisa, amadurecendo-a longamente. Nesses tempos que a gente olha, manda uma mensagem, e aí a criatura bota o azulzinho e não responde. Já entra em desespero. Ainda tem gente que ainda é pior, não bota nem o azulzinho. Desabilita o azulzinho. Aí tu diz, que raio. Por que a pessoa faz isso? Ah, é porque dá muito trabalho, eu não quero que a pessoa saiba. Amigo, então usa Sedex.
Usa carta. A gente, hoje em dia, tudo tem que ser muito rápido. E nós assimilamos isso como uma demonstração de agilidade, de rapidez, de capacidade, de resolutividade. Essa é a palavra que eu queria achar. De resolutividade. Uma pessoa ágil, rápida, tudo ela faz correndo, ela é resolutiva. Resolutividade está associada à eficácia. Não é nem eficiência. Porque eficiência é você executar os processos, os procedimentos de um processo. Isso é eficiência. Eficácia é você alcançar o resultado desejado. Eficácia é você meditar sobre aquilo que você vai fazer. Eficácia é a habilidade de você fazer a coisa calmamente, pensada, maturada, e aí você executa. Quando for executar, parte para a execução. O evangelho, assim como a vida, tem que ser conhecido, ou seja, incorporado conscientemente, meditado. Por que ele está dizendo isso? Por que ele disse assim, tu quer me seguir? Então toma a mão do arado e não olha para trás. O que é esse toma a mão do arado e não olha para trás? É que nós somos espíritos milenares. Estamos no curso da existência indo e vindo o tempo todo. Nós já fizemos de tudo na nossa vida. Na nossa vida, vida é uma coisa, tá? Existência é outra. Existência, cada um de nós já teve milhares. Vida, a gente só tem uma. Fomos criados, temos vida. Existência, a gente tem várias. Então, nós já tivemos milhares de existências. Vocês conseguem imaginar o tanto de bobagem que a gente já fez? Não dá para imaginar. Por isso que eu acho meio tosco assim, a pessoa, eu quero saber quem eu fui na vida passada. Não precisa ir fazer terapia. Não estou dizendo que não é para fazer, tá, gente? Faço o que você bem entender. Mas, assim, de boa, não precisa. Você foi pior. Simples. Ou você realmente acha que foi melhor? Não dá. Porque isso é uma lei do universo. Nós jornadeamos lei da evolução, progresso constante. Então você foi pior. Quando Cristo diz, quer me seguir? Toma a mão do arado, ou seja, tu entendeu a mensagem hoje, digamos, né? Hoje, dia 5 de setembro de 2021. Hoje tu entendeu, te deu um clique em algum ponto aqui, te deu um clique? Me deu. Então, pega esse clique que tu compreendeu, medita sobre ele, e vamos à luta. Não olha para trás. Porque o olhar para trás aqui é tipo, a maioria de nós, se tem uma casa, tem um depósito. Hoje em dia, gente, tá um negócio tão insano de tanta bagulheira que a gente guarda, que até os edifícios hoje, eles já fazem uns negócios lá. Como é que é? Uns depósitos, né? O box. Fazem box. Daí, ainda né? Chegou lá, eu disse, eu quero box. Box. Que box, criatura? Já tem ali pro carro. Não, tem que ter um box também, que eu fui ver, é depósito. Ou seja, não basta mais você não conseguir entupir a tua casa. Você precisa ter um box para você entupir o box. É uma coisa meio louca. A casa não cabe mais nada, então eu vou alugar um depósito para entupir o depósito. O depósito é o teu passado. É o teu passado. Todo mundo tem um depósito em casa. Lá em casa tem, fica lá embaixo. Daí você bota lá negócio de cortar grama, enxada, pá, essas coisas. Até aí tudo certo. Para que serve um depósito? Porque aquilo está lá. Então você vai ao depósito, pega o que você precisa, a enxada, a pá, a máquina de cortar grama, e sai do depósito. Não é assim? E vai fazer o que tem que fazer. O passado é isso. Você vai ao passado, visita o passado, no sentido de você ir lá quando precisa pegar alguma coisa do passado para sua referência
para executar uma atividade para seguir adiante. A maioria de nós não vai e fica. Bota cadeirinha, bota banquinho, senta, aquela poeirada toda, e a pessoa vai se adaptando, vai criando rinite, mas fica, não quer sair. Bolor, e fica. Como diz Alfred Adler, a mente saudável, eu gosto de usar isso toda a vida, porque é um dia grave. A mente saudável se adapta às circunstâncias da vida. Ela vai no depósito, pega o que precisa, volta, toca a ficha. A mente doentia se torna prisioneira das circunstâncias da vida, do umbigo. Isso é meditar, é você pensar, peraí, para que serve isso? Serve para isso. Isso serve para você estudar o Evangelho? Serve. Mas serve fundamentalmente para que o Evangelho seja percebido, conhecido e meditado como algo que possa ser experienciado, sentido e finalmente vivido. E eu vou botar o sentido aqui para nós ir embora, que já é 8, e eu fiz essa palestra em 26 minutos lá no Círculo da Luz. Mas aqui com vocês eu não sei por quê. Como sentir a mensagem do Cristo? E lá vou eu para o verbo de novo. Ter capacidade de percepção, consciência, sensibilidade física ou moral. Apreender intelectual e afetivamente. Isso é sentir. Apreender intelectual e afetivamente. O senhor Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ele diz que nós desenvolvemos o intelecto através do trabalho, da atividade do trabalho, para isso que serve o trabalho, para nos tornar inteligentes. E nós desenvolvemos as nossas qualidades morais a partir das relações. Eu já lembro que eu comentei com vocês que um estudo de Harvard apontou que pessoas que estabelecem relações saudáveis, elas têm menos incidência de Parkinson, menos incidência de Alzheimer. Isso, eles queriam identificar o que torna uma pessoa mais saudável e mais feliz na velhice. Menos incidência de Parkinson, menos incidência de Alzheimer, menos perda de memória, menos dores generalizadas e mais sensação de felicidade. Ou seja, elas sentiam que eram mais felizes, não tinha como definir racionalmente a felicidade, mas elas simplesmente sentiam que eram mais felizes. Tudo isso graças a quê? 80 anos de estudo, gente. Não estou falando assim de uma pesquisinha, uma enquete na internet. Foram 80 anos de estudo. É mole? Eles acompanharam 914 jovens desde a adolescência até desencarnar. Isso é documento para chuchu. E eles concluíram uma coisa que o Evangelho cansa de dizer. Que é estabelecer relações. Portanto, quando você vai construir suas relações na vida, por um lado, você desenvolve o seu intelecto fazendo as coisas, portanto, de forma intelectual, você recebe aquilo, a percepção do que acontece. E, por outro lado, a questão afetiva, a questão sensível, você sente, você se envolve afetivamente. Que é outra coisa que nós temos bastante dificuldade, porque parece que é piegas, ou parece que você vai ficar fragilizado. Nossa! Ah, meu Deus, eu vou ficar fragilizado se eu expor meus sentimentos, se eu mostrar a minha afetividade, a pessoa vai usar isso contra mim. De fato, pode usar mesmo. Tem um monte de gente energúmena que usa isso contra a gente. Mas adoece. Nós ficarmos boicotando os nossos sentimentos, a expressão da nossa afetividade, nos adoece. Então, sempre, em todas as circunstâncias, dentro daquela premissa de conhecer, de meditar, porque, como diz o Cristo, ser
pacífico como a pomba e prudente como a serpente. Quando eu digo expõe a tua afetividade, é no sentido do seguinte: você se debruçou sobre aquilo que está acontecendo na tua vida. Estou usando o evangelho como exemplo. Está acontecendo na tua vida. Eu vou fazer tal coisa. Beleza. Vou fazer uma atividade, vou abrir um negócio, sei lá, vou me declarar para alguém, vou pedir desculpas para uma pessoa que eu cometi uma burrada. Você escolhe o que você quer. Eu vou fazer. Você realmente se debruçou sobre aquilo? Você olhou e analisou todas as possibilidades, aqui eu estou falando no sentido intelectual mesmo, usar a cabeça. Você olhou todas as possibilidades, como é que eu vou fazer? Que linguagem eu vou usar? Como é que eu vou me aproximar? Como é que eu vou interagir com a pessoa? Ou como é que eu vou apresentar meu negócio? Como é que eu vou fazer? Enfim, vou estruturar, vou fazer o projeto, o esboço do projeto. Isso é conhecer aquilo que você vai tratar. Aí depois você medita. Isso, como é que eu vou trabalhar isso do ponto de vista, até aquilo introjetar em você e se tornar algo sensível, do ponto de vista intelectual e afetivo. O que quer dizer afetivo? É quando o teu coração se acalma. Porque você pode muito bem perceber que está na hora de você resolver uma questão com uma pessoa que está complicando a tua vida, não é a pessoa complicando a tua vida. Apesar que sempre os outros complicam a vida da gente. Né? A gente, graças a Deus, não interfere com ninguém. É quando você pensa assim, cara, tá na hora de eu ir lá, sentar e falar com essa pessoa. Mas o teu coração está angustiado. Então você entendeu racionalmente que está na hora de você resolver a questão, mas tem alguma coisa no teu coração que está retraído. Então você entendeu racionalmente, mas afetivamente, sensivelmente, ainda não. Respeita o teu momento. É isso que se está dizendo. Até a hora que você sente. Porque isso vai acontecer, gente. Você identificou a situação e tal, agora você espera. Calma, faz aquele processo, ora, vigia, sabe essas coisinhas? Está tudo ali. Até que, de repente, por alguma razão, você sente que... Eu estou sentindo que é hora de eu fazer isso. Isso quer dizer que não vai te dar nenhum aperto? Não, pode te dar um aperto, porque sempre dá nessas circunstâncias. Mas aí você sente que você está pronta, que você está pronto, e você vai lá e vai tratar daquilo. E você vai entregar o seu melhor para aquilo. Isso é sentir. A vida, pessoal, a vida é simples. Ela não é fácil. Mas ela é simples. É quase binária. Se tu prestar bem atenção, à medida que tu vai criando respostas complexas, é porque tem alguma coisa ali que tu não quer tratar. Porque quando a gente começa a tirar as camadas, a gente dá de cara em coisas muito claras. Muito simples. Muito lá no útero da mãe. E aí a gente vai disfarçando, e vai criando respostas, tal, vai do A para o ponto B, do ponto B para o D, e depois eu tenho que fazer um cronograma, um organograma, porque a gente quer dificultar para não encontrar essa realidade. A vida é simples. Eu repito, ela não é fácil. Você tem que ter muita coragem. Isso está lá no templo de Apolo, em Delfos. Um dos princípios é o princípio da coragem. E coragem significa você assumir a existência. E o Evangelho demanda isso. Conhece o Evangelho, medita o Evangelho. Quando eu falo Evangelho, vocês podem usar Evangelho e vida, tá? As circunstâncias da vida, os fatos da vida. Uma discussão, uma briga, uma questão com o filho, o trabalho, um projeto que você está montando, uma ideia que você tem e você está com receio. Qualquer coisa na tua vida. Isso serve. Conhece intelectualmente,
medita sobre aquilo, traz para dentro de ti, revisa, tal. Sente a hora que tu equilibra o teu intelecto com a tua sensibilidade, o teu coração, ouve a vida, como diz Viktor Frankl, ouve, sente, e aí tu vivencia, que é a última e derradeira fase. E aí tu vivencia. Vivenciar é justamente tu, fez esses atos, e agora eu vou praticar. Praticar como? Em qualquer circunstância possível e imaginável. Bateu na tua casa, domingo de manhã, alguém pedindo alguma coisa. Não, é porque a minha mulher precisa fazer uma cirurgia e tal. Você tem alguma coisa para ajudar? Ajuda, criatura. Não, mas é vagabundo, vai beber e tal. É eu gerando complexidade dentro da cabeça. Só para manter a minha zona de conforto, o meu egoísmo, a minha justificativa. Mas tu não sabe como é que são as pessoas e tal. Cara, e daí? Mas se alguém vier, tu vai perder tudo, tá? Deixa, flui. Atua. Consciente, com presença. Mas não perde a oportunidade de te tornar mais simpático ao Evangelho. E mais antipático ao egoísmo, à vaidade. Questão 913 do Livro dos Espíritos. A base de todo o nosso dano. O egoísmo. Questão 914 do Livro dos Espíritos. Por onde a gente supera isso? Educação. Que tipo de educação? Educação do espírito, que congrega tudo que é possível. Como você faz isso? Através do exercício da vida. Qual o manual? Não tem. Por isso você precisa estar presente. E não tem presente melhor que você se dá do que assumir a própria existência. Eu tenho dúvida disso. Aí sim, o evangelho que a gente adora, ele vai reviver. Mas dessa vez de forma prática e em nós. E sendo em nós, é para sempre. Que assim seja. Meu Pai, Senhor, e ainda tem reunião. Te agradecemos as palavras. Já conheceu o caminho. A casa está de portas abertas. E Deus te... Meras palavras, pequenos gestos, vos atentam para a observância do fluir dos pensamentos. Mínimos momentos de pouca gratidão, observação das expressões e condutas de outro irmão, que também, embora não reconhecemos, está no caminho de evolução como todos. Temos a necessidade de aprender a nos observar. A reflexão sobre o outro é nossa sombra que não admitimos e que pretendemos direcionar no olhar alheio para a transferência de culpa. Os nossos gestos, palavras e ações refletem a intimidade. Conhecer-se a si mesmo é ajudar o próximo na implementação fraterna e amorosa. Assim, podemos dizer que se alguém está em angústia ou em momento de elevação espiritual, é uma centelha de cada um que ali se encontra. É a virtude fraterna com a humanidade e o elevar das dificuldades em bênçãos para mundos melhores. Assim fazia o mestre Galileu em meio à multidão aflita por momentos de amor. Amor que não se opunha ou julgava a ninguém. Todos eram pela sua luz de pureza, filhos, devedores ou não, os acalentava para observarem o caminho do bem diante do livre-arbítrio de cada um. Oremos e vigiemos, conforme ele nos ensinou. Não olhemos o que e nem a quem. Sejamos fraternos na caminhada reparadora que nos foi oportunizada. Sentimentos fraternos, muita paz e que possamos estar presentes em todos os dias dentro dos nossos lares. Queridos irmãos, sigamos com os nossos pensamentos em Deus e Jesus. Daremos sequência agora ao passe. Então, nos mantemos todos sentados. Estejamos todos receptivos, vibrando o nosso pensamento em Deus e em Jesus. Deus nosso Pai, conceda-nos a todos aqui presentes os bálsamos salutares para o refazimento das nossas forças físicas, psíquicas e espirituais. Conceda-nos, conforme nossas necessidades e nosso merecimento, para recebermos
teu amor nesse momento em forma de boas energias, através da espiritualidade amiga, responsável pelos passes de hoje. Pai nosso de amor, justiça, bondade e misericórdia, que está por toda parte. Santificado seja vosso nome, que possamos honrá-lo através de nossas ações diárias. Venha até nós, Pai, através do teu amparo constante em nossas vidas. Seja feita, Pai, a tua vontade, mas nos dê coragem, paciência, resignação e entendimento para bem passar nossos dias. Dai-nos o pão de cada dia, não só o pão físico, mas tudo que o Senhor julgar necessário em nossa atual existência. Nos ensine o perdão para que o Senhor nos perdoe. Nos ensine também o amor, o trabalho e a espera. Que possamos vigiar nossos pensamentos e nos lembrarmos do benefício da oração, para então não cairmos nas tentações do caminho e livrar-nos do mal que nós mesmos colocamos em nossa jornada. Pedimos, Pai, que nesse momento as bênçãos aqui trazidas até nós possam chegar a todos que amamos. Chegue também aos nossos lares e nossos locais de trabalho. Esse bálsamo acalente cada espírito, encarnado e desencarnado, que esteja precisando dessas boas energias. Gratidão, Pai, por cada oportunidade em nosso caminho. Vamos em paz e que tenhamos uma abençoada semana. Que assim seja.